Boa noite, turma. Tá todo mundo ouvindo aí? Dá um legalzinho aí. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite extremamente especial, né? A gente vai ter pessoas aqui com, pelo menos uma pessoa especial que já emprestou o óculos dele para mim, para eu ter a visão do que ia acontecer algumas vezes no passado. E hoje a gente vai ver mais uma vez isso de uma forma bem mais ampliada, né? Eu diria que hoje não é mais uma lente, agora é um telescópio que a gente vai se beneficiar hoje, nessa noite. Mas antes de me apresentar, para quem não me conhece, pelo sotaque, já devem saber a região que eu venho, né? Eu venho aqui do Nordeste. Eu estou em Maceió. Maceió é aquele lugar que vocês tiram férias, vem de lua de mel. Eu moro aqui, tá? É mais ou menos isso. Inclusive, estou aqui na beira-mar, na casa da minha mãe, né? Fazendo essa reunião diretamente da casa dela. E queria dizer a você o seguinte, que é um grande prazer. Eu sei que hoje aqui tem convidados, já tem pessoas que já trabalham com a gente, mas hoje é uma noite diferente do que o normal, do que o padrão que a gente faz e que a gente vai fazer durante muito tempo, nos próximos dias, meses e anos, porque hoje é um momento em que a gente vai trabalhar uma situação de pioneirismo, que eu vou falar um pouco na frente, tá? Mas só para vocês entenderem quem eu sou, né? Eu sou funcionário público federal, sou advogado, nunca tive experiência com comércio, com mercado até então, né? Mas já trabalho nesse mercado que eu vou falar um pouco com vocês há cerca de 10 anos, né? Estou vendo muita cara conhecida aqui, essa galera que já trabalha com a gente um tempo. E assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha zero de experiência, mas eu tinha um sentimento de querer ter coisas novas, perspectivas novas, e isso bastou para eu fazer muita força e ter muita vontade de aprender, de me capacitar para fazer algo diferente. Essa foi a primeira vez, tem mais ou menos 10 anos atrás. De lá para cá tem muita história para contar, muito desenvolvimento, muitas pessoas queridas, criei uma família nova, faturei muito, viajei o mundo inteiro, mesmo sendo uma pessoa que não veio desse mercado, que não tinha nenhum tipo de experiência, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está num momento, agora, que é um momento para passar para vocês algumas dicas, não só para as pessoas que são novas, que estão há pouco tempo com a gente já nesse projeto, quanto também para as pessoas que estão aqui como convidados. Eu sei que tem algumas pessoas que são convidadas aqui. Nós temos aí quase 100 pessoas já, né? Então, parabéns para você que está aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um convidado que é, na minha opinião, um dos maiores nomes do mundo desse tipo de projeto, tá? Um dos grandes empreendedores que eu conheço, um cara, como eu disse, de uma visão assim, enquanto a gente está vendo 10, 20 metros, ele está vendo assim alguns milhares de quilômetros na frente, então vocês são beneficiados de estarem aqui hoje. Tá? A gente também tem grandes líderes aqui hoje, né? Eu vou falar daqui a pouco o nome deles, pelo menos que eu estou vendo aqui rapidinho. Eu vou falar, se faltar alguém, por favor, falem no chat que eu falo o nome, que eu faço questão, porque também são pessoas que viraram referência para mim durante todo esse tempo, tá? Então, veja, para vocês entenderem o contexto da coisa, a gente trabalha com esse mercado, o mercado de venda direta, há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, alguns, outros há menos tempo, mas a gente está num momento agora que é um momento de construção, né? Algumas pessoas falam momento de transição, outros de construção, outros que a gente fala mesmo que é de decolar. Isso eu acho que é a melhor palavra, tá? Eu já passei por isso algumas vezes, notadamente da primeira vez que eu conheci isso, como eu disse, sem nenhuma experiência, né? Eu usei os olhos, as lentes, a experiência de outras pessoas, eu confiei, queria muito aprender, aprendi, me desenvolvi e tive grandes resultados. Já passei por uma situação também de transição, outra vez. Nessa segunda-feira eu já tinha um pouco mais de experiência, mas lógico, se tem uma transição, tem uma mudança, também tem naturalmente, como todo ser humano, algumas incertezas. E o que é que me fez encarar de uma forma tranquila essa mudança, essa transição? Foi o fato de ter pessoas que para mim eram referências, não só referências como empreendedores, né, como grandes profissionais dessa área, mas também e principalmente pessoas que eram leais, né, pessoas que eram éticas e pessoas que tinham experiência e visão de negócio muito mais ampliada do que a minha, como eu falei anteriormente. E isso me deu uma tranquilidade. E algumas das pessoas estão aqui hoje, né? Então, vou fazer questão de falar o nome de algumas aí. A gente está com o Vitão aí, o Vitor Moretti. Então, esse cara aí que também tem história. Eu conto a história dele, tem mais de 10 anos já. O Vitor Moretti era um cara que veio dali e tal, e eu falo a história dele. Né? A gente está com a Mideluca aí também, que também é uma grande líder, amiga nossa aí. A Mari também está aí. Mari Souza. Se faltou alguém, pelo amor de Deus, me fale. Depois vem o nosso grande líder aí, que ele vai entrar e vai assumir. Então, não precisa apresentar ele agora, tá? Então, vamos lá. É o seguinte. Há alguns anos, como eu disse, quando a gente começou a representar essa marca, começou a representar as vendas diretas, a gente começou a desenvolver uma companhia que já era um sucesso mundial em mais de 40 países, isso há 10 anos atrás, quando eu não sabia nada, não conhecia nada, nunca tinha visto nada, né? Conhecia alguns líderes,
que estão aqui, e a gente começou a trabalhar, eu comecei a me desenvolver, me capacitar, e a gente, em pouquíssimo tempo, transformou essa empresa que a gente pegou para representar há 10 anos atrás, mesmo ela já estando em 40 países, né, a gente se agregou a essa marca porque ela entrou no Brasil, e a gente transformou ela em pouco tempo, em 2 anos, num grande sucesso, numa grande referência mundial, no mercado mundial inteiro, nessa marca, né, com esses produtos trabalhando, produzindo, criando estrutura aqui no Brasil de desenvolvimento. Fizemos isso por alguns anos. E depois de alguns anos, a gente foi abençoado com uma fusão, na verdade, uma compra. Essa empresa que a gente trabalhava foi adquirida por outra empresa bem maior, né, que algumas pessoas já sabem que estão aqui, que é a Juness Global, adquiriu nossa primeira companhia e se agregou também no Brasil. Então, nós nos acoplamos, né, porque nós somos comprados por ela, nós entramos no projeto, e é uma empresa que já era bem maior, né, estava em quase mais de 140 países, e em pouco tempo, com o nosso know-how, com o que a gente sabia fazer, com a experiência e com a visão dessas pessoas, principalmente a visão desse cara que vai falar aqui, a gente também transformou ela numa referência em todos esses países. Referência de desenvolvimento, de liderança, batimento de recordes, uma série de coisas. Então, a gente viajou o mundo também com essa empresa, né, mostrando o potencial e a capacidade da liderança brasileira no que toca a você pegar um projeto e desenvolver ele de uma forma profissional. Isso por quê? Isso porque a gente tem uma coisa, e aí eu queria que você que é convidado hoje entendesse isso, que muito mais importante do que o que a gente vai representar, é com quem nós estaremos fazendo isso. Isso, sem sombra de dúvida, é bem mais relevante do que o que nós estamos fazendo, mas é com quem você está fazendo. Tá? Então, esses líderes estão aqui e outras pessoas também que não estão, mas que são referências, fizeram com que a gente tivesse essa tranquilidade. E hoje a gente está aqui para quê? Para dar um start em mais um novo projeto, né? Por motivos alheios à nossa vontade, né? Essa representação ela não opera mais no Brasil. Então, para uma notícia que teoricamente seria uma coisa que geraria insegurança, geraria um tipo de certeza, na verdade, a gente está encarando agora como uma grande bênção. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, em todo projeto que esse time que está aqui, essa equipe que está aqui, pegou para fazer, a gente transformou isso numa grande máquina bem-sucedida de faturamento para as companhias, uma fábrica de grande desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, né? E também uma máquina de network, ou seja, de você poder pegar um mercado e ampliar esse mercado, o desenvolvimento pessoal com relacionamento. Então, isso são 3 coisas que qualquer operação, na verdade, qualquer companhia gostaria de ter de uma forma profissional. Sabendo disso, eu cheguei a uma conclusão aqui, e daqui a pouco eu vou passar para o nosso grande líder, só para fazer a introdução para vocês, no sentido de que é o seguinte, na verdade, nós temos o que é mais importante. O que é mais importante? Nós temos o capital humano. O que é que isso significa? Isso significa que nós já temos os passos, nós já sabemos o caminho, e nós já sabemos como fazer. Só que nós sempre fomos filhos por adoção. Sempre fomos filhos por adoção. Lógico, o filho por adoção e o filho legítimo, ele é amado do mesmo jeito. Né? Mas uma coisa é você pegar alguém, adotar e ficar, o que é grande, muito nobre, e a gente fez isso com muita lealdade, muita força, muito foco e muito sucesso, inclusive financeiro para todas as companhias. Mas outra coisa é você ver a gestação. Você vê o seu filho que vai sair de você, com o seu DNA. E é isso que está acontecendo agora. É isso que vai acontecer nos próximos dias. A gente vai pegar o nosso DNA e vai colocar no próximo projeto que nós vamos representar. E se a gente, como filho adotivo, já fez o que fez no Brasil e no mundo inteiro, você imagina o que a gente vai fazer com algo que a gente está fazendo a gestão, com o que a gente está, como é que eu posso dizer? Está surgindo diretamente do nosso DNA. E o nome desse DNA chama-se EUBLACK, que já é um sucesso, que já é uma máquina que é admirada no mundo inteiro, e eu não estou falando de Brasil, existem dezenas de empresas, centenas de empresas, até boas empresas de venda direta no Brasil, no mundo muito mais, e todas elas admiram o sistema EUBLACK, admiram as pessoas do sistema EUBLACK e admiram principalmente a lealdade e o resultado que essas pessoas do EUBLACK conseguem fazer com qualquer projeto que elas peguem. Sabendo disso, né, a gente agora está no momento ímpar, principalmente para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei se vocês já chegaram a essa conclusão, principalmente você que é novo aqui,
que a gente já foi pioneiro de algumas marcas nesses últimos 10 anos, mas a gente foi pioneiro de algo que já estava no mundo, que já tinha algum tipo de resultado no mundo, e nós fizemos essa história acontecer no Brasil. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer com que a história que a gente criou saia daqui e vá para o mundo inteiro. Então, de fato, se você pensar nessa perspectiva, é a primeira vez que, de verdade, nós somos os pioneiros de algo que está começando nas nossas mãos. Então, se você tiver essa visão, eu, desse tempo inteiro que trabalho com venda direta, particularmente, já fui chamado de pioneiro algumas vezes nesse sentido. Era uma empresa que rodava, que faturava, que fazia sucesso no mundo inteiro e que entrou no Brasil. E nós íamos começar o mercado brasileiro. Mas eu nunca tive essa oportunidade que nós estamos tendo agora de fazer o caminho inverso, de fazer o contrário, de ser o pioneiro e ele partir de nós, partir das nossas mãos e conquistar o Brasil e o mundo. E nesse sentido, eu queria convidar um cara que desde o início desse projeto, nos últimos 10 anos, já mostrou, como eu falei, né, emprestou os olhos dele, emprestou o chip que estava na mente dele como empreendedor e a visão. E se tem uma coisa que eu sou extremamente orgulhoso nesse projeto nos últimos 10 anos, é de olhar para esses caras, ouvir o que eles dizem e mesmo, por muitas vezes, sem conseguir enxergar o que eles enxergam, seguir o que eles estão falando e ter conquistado os resultados que eles diziam que a gente ia conquistar. Sempre foi assim. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de dizer é tudo que eu ouvi desses caras nos últimos 10 anos se realizou. Tudo. E eu, sinceramente, nos últimos 10 anos, nunca vi o brilho nos olhos como eles estão agora com esse novo projeto. Isso significa que isso vai ser gigantesco. E vocês, como nós, e como os vídeos estão aqui, e como uma pessoa que acabou de entrar pela primeira vez vendo isso, você vai ter a oportunidade de ser, de fato e de direito, um dos pioneiros, um dos pilares desse projeto que vai conquistar primeiro o Brasil e com certeza vai sair para conquistar outros países de América Latina e outros países de outros continentes. E você vai estar lá, na sustentação, no alicerce de todo esse projeto. Então, vale demais a pena você ouvir o que esse cara tem para falar, você pegar, abrir a sua mente, e ainda que você não entenda muita coisa agora, confie, porque as coisas que acontecem na vida da gente e que de repente a gente nunca viveu, normalmente nos leva para lugares onde a gente nunca esteve. Foi assim comigo, foi assim com essas lideranças que estão aqui, e eu tenho certeza que se você botar o seu coração, a sua mente e o seu suor nesse trabalho agora, isso pode mudar as próximas décadas da sua vida e da sua família. Então, eu queria convidar para mostrar um pouco mais de visão, além do alcance, que é o que a gente fala que esses caras têm, um grande líder que está aqui, um cara que me ensinou quase tudo nesse projeto, nessa marca, e eu sou muito grato a ele. Ele é um dos líderes, se você falar o nome desse cara em qualquer dos 5 continentes, em termos de venda direta, as pessoas sabem quem é, sabem da história dele, sabem o que ele já construiu e sabem o quanto ele está empenhado em fazer agora, desse projeto que vocês estão aqui, começando com a gente, o maior projeto da vida dele. Então, eu queria convidar o meu mestre, mentor, o cara que me ensinou tudo que eu sei nessa marca, nesse projeto, nesse mercado, o grande, o ilustríssimo, o grande líder Fernão Batistoni. Fala, Felipão, tá me ouvindo? Boa noite, boa noite. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Irmão, obrigado pelas palavras, obrigado por tudo, todas as colocações, passando um filme aqui na cabeça de tudo que a gente construiu nesses últimos quase 15 anos aí de venda direta, né? Caí de paraquedas total nesse modelo de negócio, tinha uma vida extremamente maluca, empreendedor, correndo para tudo que é lado, querendo sobrar um pouquinho ali no final do mês para pagar umas contas, investir, aquela vida maluca, né? E eu tinha 26 anos na época quando eu vi a venda direta, né? E aquilo bateu muito forte, né, no meu peito, não só, claro, a questão financeira, ela foi um gatilho muito forte, mas não só a questão financeira, é entender como empreendedor que eu já era, ver todas as qualidades, todos os benefícios que a venda direta, o marketing de relacionamento tinha, comparado ao nosso modelo tradicional, né? Então aquilo para mim, no meu ouvido, brilhou, aquilo lá no meu coração, ele acendeu muito forte, né? Porque
ele tem tudo, a venda direta e o marketing de relacionamento, esse modelo de remuneração, de venda escalonada que a gente desenvolve, de construção de equipes, times e tal, é um modelo encantador, né, para qualquer tipo de pessoa. Eu sei que tem muito convidado aqui, tem muita gente que está conectado para entender um pouquinho, e eu acho que nada melhor do que você entender um pouquinho da história, né? Como é que surgiu tudo isso, como é que surgiu a venda direta, como é que surgiu o marketing de relacionamento, você pagar em várias gerações, em vários níveis, né? Isso foi na década de 40. Antes era só venda direta, como a Avon, Natura, uma venda mais convencional, tradicional, né? Onde você compra um produto a um preço de custo, revende a um preço sugerido e embolsa uma lucratividade. É a famosa venda direta. E na década de 40, algumas empresas começaram a cultivar esse vendedor que vendia bem. Ele também questionava, pô, eu não posso trazer outros revendedores, outras pessoas que vão fazer a mesma coisa que eu, mas se eles estiverem no meu time, será que eu não posso ter uma comissão de todas essas vendas? E aí começaram a refletir sobre isso e começaram a criar essa venda escalonada que a gente fala, né? Multilevel, em vários níveis. Então deixou de ser só mononível e começou a pagar através de multinível, né? Então multinível, o que ele é? Ele é uma forma de remuneração, tá? Não é um negócio multinível. Multinível é uma forma de remuneração. Então, é que fique bem claro, o nosso negócio é a venda direta. Nosso segmento que a gente está inserido é a venda direta. E tem alguns formatos de você remunerar. Isso foi na década de 40. De lá para cá, muitas empresas surgiram, players, enfim, vários negócios começaram a aparecer. Negócios ainda do varejo tradicional, hoje já existe, né, uma venda direta, também mononível, binível, programa de afiliados, Magazine Luiza, Pernambucanas. Tem players grandes que hoje já atuam dentro de modelos de negócio muito similares, tá? Mas não igual. Eu acredito que que essa venda direta ela trouxe para mim muito em toda essa história, e eu acredito que é a cola disso tudo, é essa régua de reconhecimento que tem, onde as pessoas elas se sentem importantes. Eu falo isso de coração. A gente se sente importante. Eu me senti importante quando eu entrei. A primeira vez eu lembro, o meu cadastro foi em maio de 2009, e eu lembro ali, eu me senti um cara super importante. Eu fiquei repleto, preenchido de esperança novamente, onde a minha vida estava tão louca, tão batida, correndo para todo lado, construindo e tal. Eu me apeguei a um negócio, a um modelo, não tinha resultado nenhum, mas eu me apeguei àquele modelo e falei assim, cara, talvez essa aqui seja a chance da minha vida. E eu sempre fui um cara que eu acredito muito em Deus, sempre acreditei e sempre alimentei muito a minha fé, né? Por isso que as pessoas falam, pô, mas tem a visão, não tenho, eu tenho fé, eu acredito. Muitas vezes dá errado, mas eu acredito muito nas coisas que Deus coloca no nosso caminho. Eu acredito que a gente é um instrumento. Então, se você tiver essa serenidade de entender que nós aqui somos, nessa terra, nesse plano, um instrumento de algo muito maior, você consegue alimentar a sua fé da forma que tem que ser alimentada. E tudo que é bom na vida, você não vê, né? Tudo que é bom na vida não é matéria, você não consegue ver. Amor, você não vê. Felicidade, você não vê. E fé, você não vê. A fé você sente, né? O amor você sente. Só que você sente algo que aquilo te impulsiona para algo maior, para fazer alguma coisa maior, né? Então, acho que o momento que a gente se encontra hoje é um momento repleto, né? Com essa energia, com essa convicção, com essa energia de um plano maior. A empresa que a gente desenvolveu, que a gente atuou nesses últimos 7, 8 anos, só gratidão. Acho que esses anos aí de 15 anos foi só gratidão, só coisa boa. Transformei a minha pessoa, quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa completamente diferente de 15 anos atrás. Isso para mim já é o maior tesouro, o maior legado que eu tive dentro dessa profissão. Foi a venda direta que me transformou. Porque a venda direta, ela te testa, ela prova você dia a dia, ela coloca pessoas diferentes na sua caminhada, ela faz você, ela exige que você desenvolva a sua liderança, algumas características que a gente precisa para ser um humano melhor, como tolerância, saber ouvir, saber entender o outro, empatia.
Essas são características que a gente precisa para a vida, e muitas vezes a gente passa dessa vida sem entender o que é isso, e sem desenvolver isso. E casais acabam, negócios são destruídos, por quê? Famílias se separam, filho com pai, por quê? Irmãos se falam mais, por quê? Por causa disso, porque a gente não tem oportunidade para construir alguns comportamentos que são necessários para você ter uma vida melhor. E a venda direta, o que ela faz? Ela vai direto na ferida. Pá! Ela te desenvolve direto onde você precisa ser desenvolvido. Então é só gratidão, sem falar a quantidade de resultados, de viagens. Pô, nesses últimos 7 anos, a Dionese, a gente conseguiu fazer todos nós aqui, né? Acho que não existe, no fundo, não existe hierarquia, eu falo. Claro que tem pessoas que têm títulos maiores, menores, mas isso é tempo, habilidade, enfim, quantidade de produto. Mas eu vejo muito como uma unidade, né? O que é o Black Air? Ela é uma unidade, ela é um bloco, ela é uma família, e é isso que a gente tem que preservar. E nesses 7 anos aí que passaram da Junés, foram mais de 3,5 bilhões de reais vendidos. Não foi qualquer coisa. E por que isso aconteceu? O produto é espetacular, é maravilhoso. Tem empresa com produtos extremamente tecnológicos, mas não consegue sair de 10 milhões de faturamento. O que faz um negócio ser gigante? Quando você entende essa equação, quando você entende essa matemática, tudo flui. O que faz um negócio ser gigante? É o propósito que você está construindo? É lucro? O lucro é bom, mas sozinho ele não vai longe. O lucro ele só alimenta o propósito. Então o propósito ele tem que estar muito bem definido desse negócio. E a gente sempre teve um propósito muito forte. E quando eu ouvi marketing de rede com 26 anos, hoje eu estou com 40. Mas quando eu ouvi com 26 anos de idade, aquilo eu falei assim, cara, que ferramenta é essa? Por isso que eu sempre falei, sempre falo nos meus eventos e tal, que eu falo que esse negócio não é daqui, a gente teve um tempero especial do cara lá de cima, é abençoado, porque a quantidade de pessoas que a gente consegue impactar, que a gente consegue levar oportunidade das pessoas desesperançosas, que foram demitidas, que estão precisando colocar dinheiro em casa, que estão precisando vender alguma coisa, que estão precisando, sei lá, se descobrir de alguma forma, descobrir algum talento. A gente consegue, a gente não, né? A ferramenta consegue fazer isso. A gente só tem que fazer o nosso trabalho, que é replicar isso da maneira profissional. Então, qual foi o maior legado que esse mercado deixou para a gente nesses últimos 15 anos? Um propósito muito forte, saber para onde correr. As pessoas passam dessa vida sem saber para onde correr. 5% deve entender em algum momento por que está aqui. Por que você nasceu? Por que você está respirando? Por que você faz o que faz? Então isso foi muito forte que a gente veio construindo nessa trajetória toda. E não é Dionés, não é Monavi, não é X, Y, Z. Não. É algo interno de cada um aqui. Eu não sou você, você não é eu não tenho a sua história, você não tem a minha. Mas a sua é importante tanto quanto. E o que você quer construir para a sua vida é importante tanto quanto. Eu nem sei o que é. Mas está dentro de você. Se você está certo que isso vai acontecer, convicto em cima disso, você tem que fazer isso. É a sua felicidade. É o que eu falei que você não vê, mas se sente, né? Então, nesses anos, a gente teve o maior legado, o propósito construído que foi muito forte, que a família Black absorveu muito bem isso, e principalmente as pessoas. O mundo é mundo, os negócios são negócios porque existem pessoas. CNPJ não é nada se não tiver CPF. São as pessoas que criam os ambientes, os negócios, o propósito, as ideias. Elas que criam, elas que trocam, tem esse intercâmbio. Então as pessoas são valiosas. E quando se fala de pessoa, a gente tem que falar de empatia, a gente tem que falar de respeito mútuo, a gente tem que falar de ego, a gente tem que falar de comunicação. E isso é uma grande escola. Te garanto, em 2, 3, 4 anos de venda direta, todo mundo aqui vai ser transformado.
Não sei financeiramente, isso vai depender de você e do seu trabalho. Mas se você fizer um bom trabalho, além do financeiro, toda a outra parte de desenvolvimento pessoal vai ser desenvolvida também. E a gente se viu nesse cenário hoje, né? Então, assim, eu adoro isso, eu adoro esse desafio de, pô, olha o que aconteceu. Eu adoro isso, porque faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente buscar novos resultados, faz a gente dar mais atenção para algumas coisas que a gente tinha negligenciado. É igual uma pandemia. Ninguém esperava na pandemia, ninguém esperava no isolamento. E quando aconteceu, a gente mudou como pessoa. A gente começou a dar atenção a outras coisas, a gente começou... Quando tem um choque, né? Quando tem um choque, as coisas mudam dentro da gente. Traumas, de repente, acontecem ou são curados, crenças são mudadas. Quando você tem um choque, uma ruptura, alguma mudança, né? E a pandemia, ela trouxe muito isso, né? Essa crise é mudança. E recentemente a gente teve a notícia que a Junés ia fechar a operação dela no Brasil. A gente não teve nem tempo de pensar, de ficar triste, ou de pensar que isso realmente ia acontecer, ou de pensar como que ia ficar toda a turma, todo o tipo. A gente estava focado no que Deus colocou no nosso caminho. Não importa com o que acontece com você, importa como você lida com as coisas que acontecem com você. Isso para tudo na vida. A pressão é grande? É grande, mas é isso que vai formar seu caráter. Você tem uma pressão nas suas costas, na sua cabeça, é o que vai formar seu caráter. Você passar por uma dificuldade, por uma perda, de repente, por uma questão desafiadora dentro da sua casa, na sua família, no seu negócio, é o que vai formar o seu caráter. É o que vai fazer você refletir. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu poderia ter feito diferente? Como eu posso agir daqui para frente? Então você faz refletir você. Isso é importante para você mudar, né? Então, uma movimentação dessa que aconteceu, e um parênteses agora, eu quero fazer um parênteses, que é parabenizar todo mundo aqui, acho que todos os representantes, todos os servidores, todas as pessoas que estavam conectadas, estão conectadas, parabenizar cada um de vocês, porque fizeram de um momento extremamente desafiador um momento maravilhoso, um momento de oportunidade. Quando o copo está pela metade, alguém vê meio cheio, outras pessoas veem meio vazio. Vocês estão vendo meio cheio desse copo. Essa oportunidade que vocês estão levando, essa oportunidade que a gente tá conectado. Então, parabenizar cada um de vocês, porque, obviamente, acho que tudo é energia. E fé, até uma dica, como é que você constrói fé? Você fala, puta, não tenho fé, não consigo. Dá para construir fé, você alimenta a sua fé. Uma coisa é pensar que você não é o dono do mundo. Esse é um passo maravilhoso para você poder começar a construir sua fé. A gente é um décimo de um grão de areia no meio do universo. Então isso já faz colocar o ego no lugar e saber que tem outras coisas que acontecem. Pessoas que você convive alimenta a sua fé. Ambientes que você frequenta alimenta a sua fé. Tudo isso é palavras que você escuta. Sementes que você está colocando na sua cabeça. Isso alimenta a sua fé. E um superpoder para alimentar a sua fé, qual que é? Dá mais um passo. Ah, qual vai ser o futuro? Qual vai ser não sei... Dá mais um passo. Dá mais um passo. E você tem força para dar mais um passo quando você está com as pessoas certas, quando você está no ambiente certo. Aí você consegue dar mais um passo. Dá mais um passo. Aí depois outro, depois outro, depois outro. Quando você vê, você está formando, fomentando um ecossistema dentro de tudo que vai acontecer. Então, isso é muito importante. Acho que a gente está nesse grande momento, né? Que a gente viu que a Junés ela estava passando por alguns desafios familiares, pessoais, e a gente respeita isso, porque não está no nosso controle. E a gente eu tenho a Wendy, por exemplo, como uma grande querida dentro do meu coração. E uma questão de saúde, uma questão física, acabou fazendo com que uma
sucessão acontecesse. E essa sucessão acontecendo, não foi uma sucessão muito bem orquestrada, e aí teve um M&A, uma compra de um grupo na Juness, e aí a gente já começou a sentir ali, não faz muito tempo, né? A gente começou a sentir 1 mês para cá, 2 meses para cá, esse movimento. Mas ainda assim a gente tinha esperança de um possível comprador manter-se a operação no Brasil, não foi o que aconteceu. Graças a Deus a gente já estava pensando em tudo que a gente podia montar para nós, usar todos os erros, usar todas as coisas que a gente aprendeu em 15 anos. Imagine que oportunidade a gente tem. Imagine o quanto a gente aprendeu em 15 anos de negócio. Imagine você ter a autonomia, claro, ou um voto ativo em você poder fazer diferente. Coisas que você sabe que não funciona. E coisas que você sabe que funciona, que você pode potencializar. Imagine você tendo controle disso. Então, eu acredito que Deus escreve certo, com linhas tortas. Então, a gente está aqui hoje falando desse novo movimento que está sendo gerado. E a gente começou a trabalhar. Claro que ainda tem muitas coisas para a gente concluir. Não muitas, tem poucas, são detalhes agora para a gente concluir, mas ainda falta o documento final para a gente poder promover, né? E aí construir o nosso plano, construir tudo. Mas falando até para os convidados, principalmente para as pessoas que estão conectadas, a gente está envolvido assim com centenas de reuniões que aconteceram nesses últimos 2 meses. Centenas. Eu devo ter feito umas 170 reuniões, no mínimo. Estava fazendo uma agora, antes de entrar aqui, com pessoas lá de fora. Todos os produtos que a gente está colocando no pipeline são produtos, assim, altamente exclusivos, altamente tecnológicos, muitos com patente, que só a gente vai poder movimentar, e coisa que traz um resultado fora de série na pele. Então, a gente tem toda essa linha, toda essa filosofia que a gente já aprendeu a trabalhar, a gente vai seguir. Nutricionais, colágenos, porque a gente sabe que hoje são produtos que movimentam aí bilhões dentro do nosso mercado, então a gente vai ter também. E vamos inovar com outras questões. De repente, serviços que a gente já está avaliando de acoplar também, questões de sustentabilidade, muito na filosofia do que a gente acredita, do que o mundo também está vivendo e acreditando hoje em dia. Tá? Então, a gente tem esses grandes parceiros, esses grandes fornecedores que a gente está em conversas assim, árduas, conversas intensas com esses caras para fechar todos os pontos. E a gente acredita que em pouquíssimo tempo a gente vai fechar tudo isso. Tá? Em paralelo a isso, o nosso sistema ficou pronto. Então, essa semana foi uma grande semana, porque hoje é dia 9, foi ontem, né? Foi ontem o lançamento do sistema. Ontem foi o lançamento do nosso sistema. Um sistema mais friendly, um sistema mais amigável, um sistema... eu lembro que os negócios que a gente fez parte, né, recentemente e lá atrás, era muito complicado, era muito complexo, muito inglês muitas vezes, sem tradução. Agora a gente conseguiu trazer para dentro de casa, conseguiu desenvolver um negócio, uma plataforma muito fácil de mexer, onde pessoas de qualquer idade, sem experiência tecnológica, know-how, pode mexer, pode desenvolver, então tá bem fácil. E a gente lançou ontem. E a gente já tem diversos cadastros hoje no sistema. Então realmente tá tendo um movimento muito legal, e eu até queria fazer um alerta e uma dica, né, também para todo mundo. Eu sei que tá todo mundo eufórico, né, querendo trabalhar e tal, e tem que ter essa euforia, tem que ter esse entusiasmo, né, essa alegria. Eu acho que vou dizer que talvez é o maior momento, a maior oportunidade da nossa vida. Eu já tive meus resultados, eu já tive minhas questões financeiras, muitas vezes realizei grande parte disso tudo, mas eu estou enxergando hoje como a maior oportunidade da minha vida.
E se eu estou enxergando isso para mim, eu já fiz alguns resultados financeiros, eu acho que você que está aqui, você está fazendo parte de uma história nova. Você está fazendo parte de um movimento que ainda nem existe. Nem existe. Então, quem tiver aqui e enxergar essa oportunidade como eu estou enxergando, com certeza você vai transformar a vida não só sua, mas de milhares de pessoas que vão passar no seu caminho. Você é um agente transformador, você não tem que pensar só no seu. Você tem que pensar no todo, na unidade. Muitas vezes você tem um resultado fantástico, extraordinário no que você faz hoje, só que você podia fazer mais. O que a Bíblia fala? Você não pode ter a possibilidade de ajudar a muitos e não fazer. Ela fala isso. Então a gente tem a possibilidade de ajudar a muitos com isso. A gente não pode deixar de fazer isso. A gente não pode deixar de aproveitar e surfar essa onda, esse movimento. Então os cadastros estão valendo. A partir de ontem começaram os cadastros. Tem uma galera já posicionando, estruturando sua equipe. Show de bola. O que é legal a gente sempre mencionar, conversa com as pessoas, conversa com os prospectos, mostra a visão do nosso negócio, mostra a indústria que isso está fazendo parte. Eu estou vendo pessoas pegando os dados já querendo botar no sistema e bora, né? Cara, não é o melhor formato para fazer isso. Aliás, é errado se você fizer isso sem falar o que se trata o negócio. Sem falar o que se trata a caminhada, o que se trata esse movimento. Então, conversa com a pessoa, explica, usa sua linha ascendente, usa os treinamentos que a gente vai começar a fazer. Tá tendo vários treinamentos já presenciais. Perdão, mas como? Não tem plano, não tem empresa, não tem... Você vê como é que é. Você vê como é que é. Você passar a visão, sabe? Passar a indústria. O produto mais valioso que a gente tem na nossa mão, mesmo tendo produto, plano, tudo, é a visão. Esse é o produto mais valioso que o ser humano tem. Então, você tem que vender isso para as pessoas de forma profissional, de forma inteligente. E aí sim, pega os cadastros, faz o cadastro dessa pessoa, trabalha junto com ela, começa a fortalecer a rede dela com esse movimento. Então, acho que o que a gente tem que fazer agora, eu vejo muitas pessoas que estão esperando as coisas acontecerem. Tá? É uma opção. É uma opção. Mas se eu fosse sugerir pelo momento que a gente está vivendo hoje, não faça isso. Não faça isso. Faça valer a pena. Você tem que trabalhar talvez mais hoje do que no lançamento, do que depois do lançamento. Eu falo por experiência própria. Quando a Dionese entrou no Brasil em 2016, 15, ela não tinha produto e achavam que a Anvisa não ia liberar o produto. O que eu fiz? Eu trabalhei igual um maluco. Falei com todo mundo, fui falando. Mas não vai vir, mas não sabe se vem, mas será que vem, mas não sei o quê. Não importa, eu tenho que fazer o que está no meu controle. O que não está, eu não consigo. Eu não consigo entrar na Anvisa e validar um produto. Eu não consigo falar para a pessoa entrar de todo jeito no Brasil. Não consigo. Eu consigo fazer o que está no meu controle. O quê? Lista, convite, plano, fechamento. Isso eu consigo fazer. Está no meu controle. Prospectar. Consigo pra caramba. Saio na rua, prospecto igual maluco. Entro e saio do Uber todo dia. 10 vezes pegando Uber no dia. Prospectando. Faço. Está no meu controle. Então, o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que agir de forma extremamente profissional. Isso é uma dica que eu estou dando para todo mundo. É quase uma regra, porque é um negócio que a gente vai ter que proteger, é o nosso negócio, é a nossa vida, está na mesa. Faça de forma profissional, para não ter um efeito rebote lá na frente, de como você vendeu, de como você agiu, não é legal. Então, faça de forma profissional. E plano de ação. Qual que é o plano de ação agora? Gente, a gente tem a maior oportunidade. Não existe história mais forte do que uma nova história. Anota isso. Vocês têm a maior oportunidade na mão de vocês com essa nova história. Talvez é tudo que a gente sempre sonhou. Todas as pessoas que já passaram por vocês, todas as pessoas que já conectaram com vocês de alguma maneira, quem está há 1 ano no negócio, 2, 5, 10, não sei.
Essas pessoas têm que conversar de novo. Tem que falar de novo com essas pessoas, porque é outro momento, você não sabe o momento de vida das pessoas. Se elas mudaram, se elas querem fazer um negócio, se elas não querem, você vai saber. Ah, não quer. Ok, mas você tem que falar com elas. Vocês têm que fazer uma ação de prospecção maior do que qualquer outra coisa. Agora. De agora até o lançamento, principalmente. Quando é o lançamento? Não sei. A gente estima abril. Mas não posso dar certeza. Mas é uma previsão. Então é prospecção, é falar com a galera, é entender um pouco isso, é entender um pouco essa estratégia que a gente está conversando. Tá segura? Conversa com a galera. Prospecta, fala com a sua lista de novo, pega a sua lista da gaveta, pega a lista com os nomes riscados, pega tudo. Essa é a hora da gente construir o maior negócio de venda direta do planeta. Do planeta. Ah, é do Brasil para o mundo. Uma valorização grande nos clientes. A gente vai pegar tudo que a gente acertou lá atrás. Programa de cliente fidelidade. Em um mês foram mais de 1.000 clientes fidelidades. Fazer um marketing de relacionamento mais leve, um marketing de relacionamento mais moderno, um marketing de relacionamento preparado para os próximos 10 anos. Não pode ser mais do mesmo, gente. A gente está colocando toda a nossa força, energia, a nossa cabeça, brainstorming entre os diamantes, entre todo mundo, para construir algo extremamente inovador, extremamente fluido, clean, moderno, onde a valorização do cliente vai ser muito forte, onde a paixão pela marca, onde essa construção de promotores vai ser o grande core business do nosso negócio. Obviamente, sem deixar de lado a questão financeira, os ganhos em reconhecimento, enfim, estratégia de carreira e tudo isso. Então, a gente tem uma grande oportunidade na nossa mão. Agora, você tem que ter um plano de ação. Eu vejo pessoas pensando, o que eu faço? Não tem que pensar, você tem que prospectar. Se você quer construir esse negócio para valer, chegar no lançamento, ter 50 diretos seus, 100 diretos seus, 200 diretos seus, você tem que trabalhar agora. Ah, lançamento é abril, eu comecei a trabalhar uma semana antes do lançamento. Não dá. É agora, o trabalho é agora, o trabalho de base é agora, o sistema está aberto, está fácil para cadastrar, posicionar a galera, começar a montar seus grupos de WhatsApp, começar os treinamentos específicos para essa galera, para os novos, treinamentos específicos para as pessoas que já estão há mais tempo, pessoas que já faziam parte do negócio. Tem que começar a movimentar. Qual é o seu método de operação diária? MOD, que a gente fala. Método de operação diária. Você tem que ter o seu método de operação diária. Qual que é? Acordar a tal hora, convidar de tal a tal hora, mostrar a oportunidade de tal a tal hora, fazer follow de pessoas de tal a tal hora. Esse novo negócio me permitiu a falar com amigos antigos novamente. E os caras estão empolgadão, porque assim, eles viram que de repente perderam um movimento lá atrás, na cabeça deles, de repente funcionou assim. Perdeu um movimento e agora ele vai fazer parte de um movimento novo. Fala com as pessoas próximas, mesmo que as próximas não vão querer participar, fala com elas, porque lá na frente elas não podem falar. Ah, ele nem falou comigo. Ah, você é foda. Não pode falar isso. Porque você chamou, você convidou. Agora, com profissionalismo, com estratégia. Ah, Fernando, não tenho segurança. Chama seu upline, chama sua linha ascendente, chama as pessoas próximas a você, conecta no sistema, conecta nos treinamentos. Treinamentos como esse a gente vai fazer sempre, justamente para passar visão, para direcionar o plano, para dar dica, para tirar dúvida. É importante esse momento a gente estar conectado, a gente estar junto. E a gente vai fazer isso toda semana, vai rolar isso, toda semana vai rolar isso. Comigo, com outros líderes que estão completamente empenhados em fazer isso acontecer. E o mercado inteiro está de olho nisso, tá? Para quem não conhece venda direta, mas falando, tem outras empresas de venda direta no Brasil, obviamente, só que a gente acabou, todo esse grupo aí da Junés acabou sendo uma referência, se tornando uma referência, de certa forma. Então, o mercado está olhando, observando esse movimento. Então, muitas pessoas vão te procurar de novos negócios, de negócios similares.
postar inteligentemente nas redes sociais a novidade, a campanha, a história nova. Isso vai despertar curiosidade nas pessoas próximas, nas pessoas que te seguem, pessoas que curtem as suas fotos, pessoas que curtiram seu story, suas fotos. Fala com essas pessoas. Ah, você já sabe do movimento, você já sabe da novidade, você já sabe o que vai acontecer. Conversa, esteja próximo do time, esteja próximo dessas pessoas. Então, se eu pudesse colocar peso hoje, claro que dependendo do momento que a gente está no nosso negócio, a gente dá peso mais no plano, dá peso no follow, dá peso no convite, dá peso na venda. E agora você tem que dar um peso muito grande na prospecção. O peso na prospecção tem que ser brutal. É colocar meta, gente. Cada um aqui tem que colocar meta. Quantos diretos eu vou ter em tal dia ou no evento? Quantos diretos? Coloca. E faça com que esses seus diretos também tenham metas claras, objetivas. E agora que você vai começar a construir sua fundação, seu alicerce, o seu time, as pessoas que você quer trabalhar junto. Não dá um ânimo do caramba uma história nova? Não dá uma oxigenada? Vocês, que de repente já estavam mais tempo no negócio? Não dá uma empolgação em fazer diferente? E agora é aproveitar esse momento. Tem muita gente boa aqui, tem muita gente conectada nessa conferência que eu estou vendo que vai estourar. Um plano de compensação extremamente justo, extremamente inteligente que a gente está desenvolvendo. Ontem a gente começou a brainstormar muito em cima dele, ficamos até 2 horas da manhã. Reunião aqui é 2 horas da manhã, mínimo. Mínimo, 2 horas da manhã todo dia. Para acordar, eu acordo 5. 5 horas, 5:30 no máximo eu já estou de pé. Isso há 1 mês e meio. Então imagina. Para construir um negócio assim, de outro planeta. E a gente está muito convicto nisso. Muito convicto nisso. E é isso, galera. Sejam inteligentes, anotem, sejam profissionais. Não vire spam. Ah, meu link. Brá, mandar spam para todo mundo, mandar o link para todo mundo. Não é legal isso. Aquece o contato, seja rápido. Não precisa 3 exposições, 4 exposições, 5. Não, seja rápido, na hora. Aquece o contato na hora. Fala com o cara na hora, explica na hora, e aí sim, link, e aí sim você posiciona a pessoa. Isso é importante para a sua saúde, para a sua proteção como líder. Tá? Que eu estou compartilhando. Então, tenha um plano de ação muito claro, 80% em prospecção. Tenha um método de operação diário, onde você pode dividir ele, quem já comprou os produtos da Junese, eu sei que tem muita gente que comprou, em revender os produtos, em capitalizar, porque é importante. Prospecção, tá com o time, tá nos treinamentos. E quantos treinamentos você pode fazer para sua liderança? Tá? Então, são dicas assim, bem simples, né? E respeitar sempre o outro, né? Respeitar sempre os grupos. A gente está num movimento muito sensível, né? Onde tem um FOMO muito grande acontecendo, né? Fear of missing out. As pessoas ficam com medo de ficar fora de alguma coisa. Calma. Ouve bem isso que eu estou falando. Calma. Não deixa que o FOMO gere ganância em você ou te atrapalhe psicologicamente. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros. A galera tem que fazer rápido, tem que ser intenso, tem, mas isso aqui é uma maratona, isso aqui é um negócio longo. Tem muita gente que vai cadastrar que não vai nem fazer. A galera, aquela loucura toda, não vai nem fazer. Então, calma. Você qualifique as pessoas, coloque, claro, posicione pessoas que você acha que vale todo mundo, mas trabalhe muito próximo com os qualificados, porque esses caras vão exigir que você esteja perto para ensinar eles. Trabalhe muito próximo. Porque 2, 3, 4, 5 caras qualificados te leva para o topo. Para o topo. Não é muito. É para o topo. Então, assim, claro, vai trabalhar, vai ser intenso. Eu acredito que você sendo intenso na sua atividade e mostrando isso nas suas redes sociais, o que vai acontecer? Você vai se tornar um imã. Você se torna um imã. E as pessoas elas vão começar a ver, nossa, como é que faz isso? O que faz isso? Deixa eu entender mais, me fala, tal. Então, lute, trabalhe esse tempo que a gente tem para se tornar um imã nessa operação que vai ser construída. Tá bom?
Tamo junto. Boa noite, todo mundo. Filipão, você segue? Irmão, acho que já foi aí, pode encerrar. Já foi. Então tá bom. 10 horas da noite. Acho que agora começam outras reuniões por aqui e eu tenho certeza que vocês vão começar daí também. A dica que fica é essa. Acredite nas pessoas que estão com você, acredite nas pessoas que estão ao seu lado. Essas pessoas, elas querem o seu bem, elas querem construir algo grandioso, essa é a palavra, e a gente vai construir algo grandioso todos nós juntos. A gente vai mostrar a força que o Black construiu desde 2013, 2014, que surgiu essa ideia lá atrás, num grande desafio que a gente estava passando, e agora a gente tem também um desafio que está muito gostoso navegar, está muito gostoso ultrapassar ele, com todo mundo aberto, né? Todo mundo de mãos dadas, e isso é o mais importante. Tamo junto, galera, fica com Deus, a gente volta com mais reuniões. Qualquer necessidade, qualquer sugestão, qualquer iniciativa, compartilha com os diretores para a gente jogar no board aqui e desenvolver junto, tá bom? Todo mundo aqui faz parte de uma unidade, de um time só, tá? Tamo junto. Beijo. Fica com Deus.